Boa noite. De qual estado e a que horas você está me ouvindo? O ano é 1347. Em algum lugar da Europa Central, a noite de um inverno rigoroso avança em silêncio. Você não dorme. Seu trabalho, na verdade, está apenas começando. O primeiro cheiro que encontra você é o de ervas secas. Um aroma complexo que mistura terra, folhas e uma doçura antiga, pairando no ar como uma poeira invisível. Você está de pé, descalço, e o frio da pedra irregular sobe lentamente pela sola dos seus pés, um lembrete constante e afiado de onde você se encontra. A única luz vem de 2 velas grossas sobre uma mesa de madeira escura e suas chamas dançam, projetando sombras longas e trêmulas pelas paredes de pedra. Seus olhos se ajustam à penumbra, percorrendo o santuário do seu mestre. Prateleiras que vão do chão ao teto estão repletas de frascos de vidro empoeirados, potes de cerâmica selados com cera e feixes de plantas amarradas com barbante. O alquimista descansa no quarto de cima, confiando a você o trabalho noturno. Sua missão é delicada, e o silêncio é seu companheiro. Você se aproxima de uma prateleira, seus dedos roçando os rótulos de pergaminho amarelado, até encontrar o que procura. O som do vidro contra a madeira é baixo, mas claro na quietude do laboratório. Você leva o pote para a mesa central. Dentro, há raízes de valeriana, secas e duras. Você despeja um punhado delas em um almofariz de pedra pesado e frio ao toque. Com o pilão na mão, você inicia o movimento ritmado e circular. O som da moagem é a única melodia na sala. Um ruído seco, constante, quase meditativo. Ele preenche o espaço e ajuda a relaxar a mente, exigindo foco total. Cada giro do pulso transforma as raízes em um pó fino, liberando um aroma ainda mais potente, terroso, que promete paz mental e um sono reparador. Sua atenção se volta para o canto da sala. Ali, um pequeno fogo de carvão arde com um brilho vermelho e constante sob um alambique de cobre. Um líquido claro borbulha suavemente dentro do vidro, subindo como um fantasma de vapor antes de se condensar e escorrer, gota a gota, para um frasco coletor. É a parte mais lenta de todo o processo, a que exige mais vigilância. Você se agacha para verificar o calor, sentindo a onda de ar quente no rosto. Cada gota que cai é como um segundo sendo contado. Uma pequena vitória na busca silenciosa por algo que talvez mude tudo. A ideia de um grande elixir é distante, mas a esperança alimenta o fogo. Você observa o vapor, o pó, o fogo. Tudo está em transformação, em um fluxo silencioso e paciente. A alquimia, você percebe, não é sobre explosões ou mágica instantânea, mas sobre a dedicação profunda ao processo. É uma dança lenta com os elementos, uma busca por harmonia e equilíbrio enquanto o mundo lá fora parece girar em desordem. Nesta noite, em meio aos sons de laboratório e à luz bruxuleante, você entende que a verdadeira transmutação acontece primeiro dentro de si. Não se trata de transformar chumbo em ouro, mas de converter a ansiedade em foco, a pressa em paciência. O trabalho silencioso é um espelho da mente. Para alcançar a clareza, é preciso primeiro acalmar as águas e permitir que cada partícula encontre o seu devido lugar. A escuridão é quase total. Você se move com as mãos estendidas, os dedos deslizando pela superfície fria e áspera da mesa de trabalho, procurando as ferramentas certas. Não há som, exceto o da sua própria respiração, lenta e controlada. A noite lá fora está completamente silenciosa, como se o inverno tivesse congelado até o próprio ar. Suas mãos finalmente encontram o que buscam, a frieza do aço e a borda afiada de uma pederneira. Você segura as 2 peças, uma em cada mão. O gesto é familiar, praticado inúmeras vezes, mas sempre exige uma concentração que acalma a mente. Você posiciona um pequeno tufo de isca seca sobre a mesa e respira fundo. O primeiro golpe do aço contra a pedra produz um ruído agudo e um cheiro metálico, mas nenhuma faísca duradoura. Você tenta de novo? Desta vez, um pequeno ponto de luz laranja nasce e morre no mesmo instante. O foco e relaxamento se tornam uma coisa só. Sua mente se esvazia de tudo, exceto deste único objetivo. No terceiro golpe, uma faísca. Mais generosa, salta e aterrissa perfeitamente na isca. Um ponto minúsculo e vermelho começa a brilhar, expandindo-se lentamente como uma brasa viva. Você sopra com delicadeza e o brilho se intensifica, transformando-se em uma pequena chama vacilante. Com cuidado,
Você aproxima do pavio de uma vela grossa e amarelada. O pavio estala, resiste por um momento e então se entrega ao fogo. A chama cresce, firme e dourada, e o laboratório desperta. A primeira coisa que a luz revela não são os objetos, mas as sombras que eles projetam. De repente, a sala se enche de gigantes silenciosos e distorcidos. A fileira de retortas de vidro na prateleira se transforma em uma procissão de pássaros de pescoços longos e curvos. Os feixes de ervas pendurados no teto se agitam suavemente na corrente de ar criada pelo calor, e suas sombras dançam nas paredes de pedra como figuras etéreas. É um espetáculo mudo, um teatro de formas que só existe na fronteira entre a luz e a escuridão. Você ergue a vela e o mundo ao seu redor se move com você. As sombras recuam e avançam, encolhendo e se esticando a cada passo seu. Você caminha pelo laboratório, sentindo o chão frio sob os pés, observando como a sua própria sombra o segue, fiel e imensa. O cenário, que durante o dia é um lugar de trabalho metódico, à noite se torna um reino de mistério e contemplação. A alquimia da luz e da sombra é tão poderosa quanto a dos metais e elixires. Neste momento, você entende algo simples, mas profundo. A luz não serve apenas para mostrar o que está ali, mas também para criar o que não está. Ela revela uma verdade, mas ao mesmo tempo desenha um mundo de ilusões nas paredes. Talvez o conhecimento seja assim também. Quanto mais você ilumina uma questão, mais vastas e escuras se tornam as sombras do que você ainda não sabe. E encontrar paz mental é aceitar essa dança, sem tentar iluminar todos os cantos de uma só vez. O som que preenche a sala desta vez não é o da moagem ou do fogo, mas algo mais fino e delicado. É o tilintar suave do vidro. Uma melodia frágil que você mesmo cria ao organizar uma fileira de pequenos frascos e béqueres sobre a mesa. Cada vez que uma peça toca a outra, o som ressoa no silêncio da noite, claro e cristalino. É um dos sons de laboratório mais reconfortantes, um prelúdio para um trabalho de precisão. Sua atenção está dividida entre os instrumentos de vidro e os 2 enormes livros. Abertos diante de você, são grimórios antigos com capas de couro escuro rachado pelo tempo. As páginas, grossas e amareladas, estão cheias de uma caligrafia densa e de diagramas complexos que retratam sóis, luas e formas geométricas estranhas. O peso deles é tanto físico quanto histórico. Você sente a presença de gerações de alquimistas que se debruçaram sobre essas mesmas palavras em busca do mesmo conhecimento. A luz da vela dança sobre a tinta desbotada, tornando as anotações quase vivas. A tarefa da noite exige uma atenção que beira a meditação. Você precisa transferir 3 gotas, e apenas 3, de um óleo espesso e dourado para uma mistura que repousa em um frasco maior. Você lê as instruções uma última vez, seus lábios se movendo sem som. A linguagem é arcaica, cheia de metáforas sobre o dragão que devora o sol e a lágrima da lua. Você aprendeu a traduzir essa poesia em química, a ver a ciência por trás do mito. É um exercício de foco e relaxamento que aquieta qualquer ansiedade. Com uma mão firme, você pega um conta-gotas de vidro. A outra segura o frasco com o óleo dourado. Você mergulha a ponta, aperta a borracha e suga o líquido lentamente. Ele sobe pelo tubo, espesso e luminoso como mel derretido. Você posiciona o conta-gotas sobre a mistura, sua respiração suspensa. A primeira gota cai, pesada, e se desfaz na superfície do líquido com uma ondulação silenciosa. A segunda segue, e depois a terceira. Perfeito. Você sente uma onda de calma, a paz mental que vem do trabalho bem feito. Você recua e observa a mistura, que agora começa a mudar de cor lentamente. Olhando para os grimórios, para suas páginas gastas e cheias de sabedoria, você percebe algo. O conhecimento não é um tesouro a ser encontrado de uma só vez, mas uma substância a ser destilada, gota a gota, ao longo de uma vida inteira. Cada noite como esta, cada experimento bem-sucedido, por menor que seja, é mais uma gota adicionada ao seu próprio entendimento. O verdadeiro elixir não está em nenhum frasco, mas na paciência de quem o busca. O cheiro no ar desta vez é diferente. Não é o perfume de ervas ou a doçura de óleos, mas algo mais mineral e primitivo. É o cheiro de pedra fria e de metal, um pó seco que parece arranhar o fundo da garganta se você respirar fundo demais. Seu trabalho agora é menos sobre delicadeza e mais sobre força persistente.
Sobre a mesa, em vez de frascos frágeis, repousa um pesado almofariz de ferro e um pedaço de minério escuro. Você pega a rocha. Ela é surpreendentemente pesada na palma da sua mão, fria e com bordas afiadas. Sob a luz solitária da vela, sua superfície quebra a luz em pequenos pontos cintilantes, como se guardasse estrelas em seu interior. A tarefa é simples, mas exigente. Transformar esta solidez em um pó tão fino quanto a poeira. É um trabalho que exige o corpo, não apenas a mente, um tipo diferente de foco e relaxamento. Você coloca o mineral no almofariz e segura o pilão de ferro. O primeiro impacto é surdo e pesado, ecoando por um breve momento na quietude do laboratório. Você começa o movimento, um ritmo de esmagar e moer. O som é repetitivo, um ruído branco e áspero que preenche o espaço. É um som que poderia ser irritante, mas, na solidão da noite, ele se torna uma forma de meditação. Uma batida constante que ajuda a relaxar a mente e a afastar a ansiedade do mundo exterior. Logo, uma poeira fina e escura começa a subir do almofariz. Ela não se dissipa, mas flutua no feixe de luz da vela, uma nuvem cintilante de partículas minúsculas. A poeira dança no ar. Uma pequena galáxia particular criada pelo seu esforço. Ela pousa suavemente sobre tudo, na madeira da mesa, nas páginas abertas do grimório ao lado, na pele das suas mãos. Você observa suas mãos, agora cobertas por um brilho metálico sutil, e sente a textura fina do pó entre os dedos. Você para por um instante, o braço cansado, e olha para o resultado. A rocha sólida, complexa e cheia de ângulos, agora é um pó uniforme, quase líquido em sua finura. Você entende que a alquimia nem sempre é sobre combinar, mas também sobre separar. É sobre quebrar, reduzir, decompor algo até a sua forma mais fundamental. Talvez os grandes problemas da vida sejam como este minério. Parecem impenetráveis, duros e pesados, mas, com esforço paciente e ritmo constante, eles podem ser quebrados em partículas tão pequenas que se tornam manejáveis. A verdadeira transformação, você pensa, não é um ato de magia, mas o resultado de um trabalho persistente que transforma o intransponível em um novo. Começo. O ar frio do laboratório termina abruptamente. A alguns passos do grande forno de tijolos e argila, você encontra uma parede invisível de calor. Ele pulsa contra a sua pele, denso e opressivo, um lembrete constante do coração de fogo que pulsa no centro da sala. Este não é o calor suave de uma lareira. É uma energia bruta, o motor de toda a alquimia que acontece aqui. Você usa uma haste de ferro para deslocar a pesada portinhola de metal. O rangido do ferro contra a pedra é baixo e gutural. Um som engolido quase que imediatamente pelo rugido contido do fogo lá dentro. Uma onda de luz laranja e um bafo de calor intenso explodem para fora, forçando você a recuar um passo e a proteger o rosto com o antebraço. A luz ilumina todo o laboratório por um instante, banhando tudo em um brilho dourado e infernal. O brilho lá dentro é ofuscante, uma pequena estrela cativa. Você sente uma gota de suor se formar na sua testa, deslizar lentamente pela sua têmpora e descer pelo lado do seu rosto. É um calor que não apenas aquece, mas que parece cozinhar o ar que você respira, deixando-o rarefeito. O foco necessário para esta tarefa é absoluto. Um tipo de meditação forçada que expulsa qualquer outro pensamento e deixa a mente limpa, focada apenas na sobrevivência e na precisão do gesto. Com longas tenazes de ferro em mãos, você se aproxima novamente e alcança o interior da fornalha. O metal das ferramentas esquenta quase instantaneamente e você sente o calor subir pelos seus braços. Seus músculos se tensionam, exigindo um controle absoluto para pinçar a borda de um pequeno cadinho de cerâmica que brilha com um vermelho incandescente. Você o retira com uma lentidão deliberada, cada movimento calculado. Você deposita o cadinho sobre um bloco de pedra fria preparado para recebê-lo. Ele estala em protesto e o brilho intenso começa a diminuir, passando de um laranja vibrante para um vermelho profundo e pulsante. O calor que ele irradia ainda é forte, criando sua própria pequena aura de poder. Você observa o metal líquido dentro dele, girando lentamente como um olho de fogo. Observando o material incandescente, você compreende que certas transformações exigem mais do que apenas paciência. Elas exigem pressão, intensidade, um calor que purifica e queima tudo o que é supérfluo. Para criar algo verdadeiramente novo e forte, às vezes é preciso atravessar o fogo, não apenas observá-lo à distância. O relaxamento profundo, você percebe, não vem da ausência de esforço,
mas da entrega total a ele. O som que domina a noite agora é o mais sutil de todos. É um borbulhar lento e baixo, quase um murmúrio, vindo do alambique de vidro que repousa sobre um leito de brasas cuidadosamente controladas. Você está sentado em um pequeno banco de madeira, os cotovelos apoiados nos joelhos, em um estado de vigília silenciosa. A atenção desta tarefa não está no esforço, mas na ausência dele. Está na longa e paciente espera. Dentro do bulbo de vidro, um líquido de cor âmbar ondula suavemente. De tempos em tempos, uma bolha solitária se forma no fundo, sobe preguiçosamente através do líquido e estoura na superfície com um ploc delicado. É um som hipnótico, um dos sons de laboratório que convidam a mente a um estado de relaxamento profundo, quase um transe. Seus olhos seguem o vapor invisível que sobe, entra pelo pescoço curvo do alambique e viaja pelo braço de condensação, resfriado por um pano úmido que você troca de hora em hora. É aqui, neste processo, que a verdadeira alquimia acontece. A transformação da matéria em espírito, e do espírito de volta à matéria, agora em sua forma mais pura. Você observa uma pequena gota de condensado se formar na ponta do tubo. Ela cresce, trêmula, segurando-se no vidro por um instante, que parece uma eternidade. Então ela se solta e cai com um tique claro no frasco coletor abaixo. Uma gota. E o processo recomeça. A espera é um teste, uma batalha silenciosa contra a ansiedade e a impaciência que sussurram em sua mente. O desejo de acelerar as coisas, de aumentar o fogo, é uma tentação constante. Mas você sabe que a pressa é a inimiga da pureza. Calor demais e a essência se perderia, contaminada. O verdadeiro desafio é cultivar a paz mental, encontrar um foco e relaxamento na imobilidade, confiando que o tempo e o calor farão seu trabalho. É uma meditação sobre o controle e a entrega. Você se inclina para frente, observando o líquido que se acumula no frasco coletor. É claro como água de nascente, mas carrega um aroma que o líquido original não possuía. É a alma da substância, extraída gota a gota. E você percebe que a paciência não é um estado passivo, é uma força. É a habilidade de criar o ambiente perfeito para que a transformação ocorra e, então, ter a sabedoria de se afastar e permitir que ela aconteça em seu próprio ritmo sagrado. O trabalho principal da noite chegou ao fim, mas a etapa final é a que exige a maior reverência. O cheiro que agora domina o ar é suave e doce, um perfume limpo de mel e flores do campo. Ele emana de um bloco de cera de abelha pura, de cor de âmbar, que você segura nas mãos. A textura é única ao toque. Macia, mas firme, com uma leve oleosidade que parece viva. Você a aquece com o calor dos seus dedos, sentindo a cera ceder sutilmente, tornando-se mais maleável sob a sua intenção. Diante de você, sobre a mesa de carvalho, um pequeno frasco de vidro escuro aguarda. Dentro dele, o resultado de incontáveis noites de vigília. Um líquido que parece absorver a luz da vela em vez de refleti-la. Um poço de escuridão líquida com um brilho quase imperceptível no fundo. É a quintessência, a alma destilada de dias de esforço e paciência. Agora, a última tarefa: selar o frasco, protegendo seu conteúdo precioso do ar, do tempo e dos olhos curiosos. Este ato final é um ritual que exige um foco e relaxamento absolutos. Você aproxima o bloco de cera da chama da vela. O calor a derrete instantaneamente. E a cera começa a escorrer em gotas douradas e espessas sobre uma pequena colher de metal que você segura. O som de cada gota caindo é um pingo suave, um ruído branco que ajuda a relaxar a mente e a afastar a ansiedade. O cheiro de mel se intensifica, enchendo o laboratório com uma fragrância calma que convida a um sono reparador. Quando a colher está cheia, você a afasta do fogo. Com a respiração suspensa, um gesto que exige a mão mais firme. Você inclina a colher e derrama a cera quente sobre a rolha de cortiça que já veda o frasco. A cera líquida se espalha como ouro derretido, formando um círculo perfeito e brilhante, que cobre a rolha e a boca do vidro. Antes que endureça por completo, você pega o pesado sinete de bronze do seu mestre. Nele está gravado o símbolo de um Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. Você o pressiona com firmeza na cera morna. O metal frio encontra o calor e você sente a cera ceder e depois se firmar, capturando cada detalhe do símbolo antigo.
Você retira o sinete. A marca está perfeita. O frasco está selado, o segredo guardado, a jornada daquela substância completa. Olhando para o selo intacto, você reflete que algumas das coisas mais preciosas não são feitas para serem exibidas, mas para serem preservadas. O selo não é apenas uma barreira física, é uma promessa. A promessa de que o que está dentro permanecerá puro, intocado, até que chegue a hora certa de ser revelado. A verdadeira paz mental, talvez, venha de saber o que proteger e quando simplesmente deixar o mundo do lado de fora. O silêncio voltou a reinar no laboratório, mas era um silêncio diferente. Um silêncio de conclusão, de dever cumprido. O frasco selado repousa sobre a mesa como uma joia escura, o ar ainda perfumado com o cheiro adocicado da cera de abelha. Você sente uma onda de relaxamento profundo, a satisfação de um trabalho que atravessou a noite e chegou ao seu fim. A paz mental que você buscou por horas finalmente parece ter se estabelecido e um sono tranquilo parece possível. Então, acontece. Um baque. Surdo e pesado, vindo de fora, quebra a quietude como uma pedra atirada em um lago parado. O som vibra através do chão de pedra e sobe por seus pés. Segue-se o eco de um grito abafado, distante, mas inconfundível. Seu coração dispara, um tambor descontrolado no peito. Você prende a respiração e todos os seus sentidos se aguçam. A calma, construída com tanto cuidado, se estilhaça em um instante, substituída por uma ansiedade afiada. Seu primeiro instinto é proteger o trabalho. Em um movimento rápido e silencioso, você pega o frasco selado e o esconde em um compartimento secreto sob uma tábua solta do assoalho. Seus dedos, antes tão firmes, agora tremem levemente. Você olha para a vela, a única testemunha de suas atividades noturnas. Com um sopro rápido e preciso, você a apaga. A escuridão total engole você. E o laboratório, que era um santuário, de repente parece uma armadilha. Você se move lentamente, os pés descalços, sentindo cada imperfeição da pedra fria. Você chega até a pesada porta de carvalho e pressiona o ouvido contra a madeira áspera. Lá fora, o silêncio retornou, mas agora é um silêncio carregado, cheio de possibilidades. Você escuta o som do seu próprio sangue pulsando nos ouvidos, um ruído branco de puro nervosismo. O medo da interrupção, da descoberta, é uma presença física na sala. Aos poucos, a tensão em seus ombros começa a diminuir. O som não se repete. O que quer que tenha acontecido lá fora parece ter passado. Mas a paz anterior não volta. A noite foi violada. Você percebe que a segurança do laboratório é uma ilusão. As paredes de pedra podem isolar você do frio do inverno, mas não do mundo. A verdadeira alquimia talvez não seja apenas controlar os elementos dentro da sala, mas também encontrar a força para reacender a vela depois que o medo tentou apagar a sua luz. Desta vez, o ar do laboratório não tem o perfume da natureza, mas o cheiro cortante do próprio metal. É um odor agudo, quase elétrico, que pinica o nariz e tem o gosto de uma moeda deixada na língua por tempo demais. Ele emana de um pequeno pote de cerâmica escura, fechado com uma pesada tampa de chumbo, que repousa isolado no centro da sua mesa de trabalho. Você sabe que o que está ali dentro é volátil, imprevisível. Manuseá-lo é o teste supremo de cautela. Antes mesmo de tocar no pote, você prepara o ambiente. Estende um grosso pedaço de couro sobre a madeira, criando uma barreira protetora. O som do couro sendo alisado na mesa é um ruído baixo e abafado, um dos sons de laboratório que sinalizam o início de um trabalho perigoso. Você calça um par de luvas de couro grosso que rangem suavemente enquanto flexiona os dedos. Cada movimento é deliberado, um ritual para acalmar a ansiedade e invocar um estado de foco e relaxamento absoluto. Sua mão enluvada segura o pote, que é frio e pesado. Com a outra, você gira a tampa de chumbo, que raspa contra a cerâmica com um som áspero e arrastado. O odor metálico se intensifica no mesmo instante e você instintivamente prende a respiração. Dentro, uma substância prateada e espessa brilha sob a luz da vela. Ela se move lentamente quando você inclina o pote, não como um líquido, mas como metal derretido e vivo. É o mercúrio dos filósofos, a matéria-prima de inúmeras transformações. A tarefa é transferir uma única e minúscula esfera dessa substância para um becker contendo um líquido transparente. Você usa uma fina vareta de vidro, mergulhando a ponta com uma precisão cirúrgica. Uma pequena gota prateada adere ao vidro, perfeitamente esférica, tremendo como se tivesse um pulso próprio. A tensão no seu corpo é imensa, mas sua mente está vazia, clara.
É a paz mental que só o perigo iminente pode trazer. Você aproxima a vareta do Becker e toca a superfície do líquido. A esfera de prata se solta e cai, mas não afunda. Ela desliza pela superfície como uma gota de água em uma folha, deixando um rastro brilhante antes de se dissolver com um silvo quase inaudível, liberando uma fina espiral de vapor branco. O líquido transparente, antes imóvel, agora ondula com uma luz interna, como se tivesse engolido uma estrela. O trabalho está feito. Você recua, sentindo os músculos relaxarem, e finalmente solta o ar dos pulmões. Você compreende que o poder não reside na força bruta, mas na precisão. A alquimia ensina que as maiores mudanças são iniciadas pelo toque mais leve e controlado. Dominar o perigo não é sobre enfrentá-lo com violência, mas sobre compreendê-lo com um respeito tão profundo que ele se curva à sua vontade calma. O perigo passou, mas seu trabalho está longe de terminar. A etapa mais perigosa foi concluída, e agora começa a mais hipnótica. A observação. Você não se move. Senta-se diante do Becker sobre a mesa, o corpo em repouso, mas a mente completamente desperta e focada. Dentro do vidro, a alquimia revela sua face mais bela, uma dança silenciosa de cores que recompensa a paciência e a calma. No início, o líquido era transparente. Agora, após receber a gota prateada, ele parece respirar. Um brilho, sutil, como o luar na água, ondula em seu interior. Lentamente, quase de forma imperceptível, uma nova cor começa a nascer no centro. É um azul pálido, um véu de cor tão tênue que você duvida do que seus olhos veem. Mas ele está ali, crescendo, se aprofundando a cada minuto que passa, como o céu ao anoitecer. É um espetáculo que convida a um estado de relaxamento profundo, onde a ansiedade não tem lugar. Você se inclina para mais perto, fascinado. O azul se torna mais intenso, uma cor de safira, líquida. Então, das bordas do vidro, um novo tom começa a se infiltrar. É um violeta rico, que avança em veios delicados, misturando-se ao azul em uma transição suave e perfeita. As cores não lutam. Elas se encontram, dançam juntas por um tempo, criando um redemoinho de tons noturnos que parece conter uma galáxia inteira. Não há sons de laboratório, apenas o silêncio que permite que a visão domine todos os outros sentidos. A transformação continua. O violeta gradualmente consome o azul, e por um longo momento, todo o conteúdo do Becker assume um tom de ametista profunda. É um momento de paz mental, de pura contemplação. Você se esquece do frio da pedra sob seus pés, do peso da noite lá fora. Existe apenas este pequeno universo contido no vidro, mudando diante dos seus olhos. O foco e relaxamento se tornam uma coisa só. Então, a surpresa final. Um ponto dourado, quente como o sol da manhã, floresce no coração do violeta. Ele se expande em ondas, transformando a cor escura em um ouro, líquido e brilhante, que pulsa com uma luz própria. O processo está completo. Você se recosta, respirando fundo, o coração tranquilo. A alquimia, você reflete, não é só sobre o que se pode fazer com a matéria, mas sobre o que a observação da matéria pode fazer com você. Ela ensina que a mudança nem sempre é violenta ou súbita. Às vezes, as transformações mais profundas são lentas, silenciosas e incrivelmente belas, revelando-se apenas para aqueles que têm a paciência de assistir. O som que preenche o laboratório agora não é de fogo nem de metal, mas o de um gotejar constante e solitário. É um som simples, medido, quase vivo. O ploc de uma gota caindo em um recipiente de vidro, seguido por um silêncio que dura exatamente o tempo de outra gota se formar. Você tem diante de si a mais lenta de todas as artes da alquimia, a filtração. Uma tarefa que não testa a força nem a perícia, mas a pura e inabalável resistência da sua paciência. Você montou o aparato com cuidado. Funil de vidro, sustentado por um suporte de madeira, e dentro dele um filtro de linho dobrado em cone. Acima, um frasco contém um líquido turvo e denso, da cor da terra molhada. Abaixo, um frasco limpo e vazio espera. Com um movimento lento, você despeja a mistura no filtro. O líquido se acumula, parecendo resistir, e por um longo momento nada acontece. A ansiedade ameaça surgir, o impulso de interferir. Então, a primeira gota se forma na ponta do cone de linho. Ela emerge escura, mas estranhamente translúcida, e cai no frasco vazio com um som claro e ressonante. A jornada começou. Gota a gota, o líquido atravessa a barreira,
deixando para trás todas as suas impurezas. O som se torna um ritmo, um ruído branco que acalma a mente. Ploc. Silêncio. Ploc. É um dos sons de laboratório mais hipnóticos, uma melodia que convida ao foco e relaxamento. Você não luta contra o tempo, você se rende a ele. Sua mente, que antes vagava, agora se ancora nesse som repetitivo. A paciência deixa de ser uma virtude a ser esperada e se torna uma ferramenta a ser usada. Cada gota que cai é um lembrete para respirar, para relaxar os ombros, para encontrar a paz mental na monotonia. É um exercício de meditação, uma forma de treinar a mente para encontrar calma no meio do processo, não apenas no resultado final. Você observa o frasco de baixo encher-se lentamente com um líquido agora límpido e dourado, enquanto o filtro retém a borra escura. A transformação é evidente. O que era confuso e opaco se torna claro e brilhante, não por uma ação súbita, mas por uma separação paciente e metódica. Neste momento de quietude, você entende que a paciência não é passividade. É uma força ativa, a habilidade de sustentar a atenção e a calma enquanto o tempo faz o seu trabalho. É a ferramenta mais essencial deste laboratório. Afinal, de que adianta conhecer os segredos do fogo e dos metais se você não consegue dominar o simples ato de esperar, permitindo que a pureza se revele em seu próprio ritmo? O trabalho manual terminou. Você está sentado na quietude do laboratório, o frasco do líquido purificado à sua frente, mas seus olhos não estão nele. Estão fixos em um ponto vazio da sala, um canto onde o seu mestre costumava ficar, observando você com um olhar que era ao mesmo tempo crítico e encorajador. Sua ausência esta noite é mais palpável do que qualquer reagente, mais pesada do que qualquer grimório. Você se lembra da primeira vez que ele ensinou você a moer minerais? Suas mãos, ainda pequenas e desajeitadas, lutando contra o peso do pilão. O mestre não disse uma palavra, apenas se aproximou, colocou a mão enrugada sobre a sua e guiou o movimento não com força, mas com ritmo. Ele ensinou que a alquimia era uma dança, não uma luta. A memória é tão vívida que você quase sente o calor da mão dele sobre a sua. Agora, sozinho, a dúvida começa a se infiltrar, uma sombra fria no canto da sua mente. Você repassa cada passo da noite. A moagem, a medição, o aquecimento, a filtração. Será que seguiu as instruções à risca? Será que o calor estava na temperatura exata? Aquele ruído estranho lá fora teria sido um sinal, um presságio que você ignorou? A ansiedade, que você manteve sob controle durante todo o trabalho, agora floresce na inatividade. A busca pela paz mental parece uma batalha perdida. Você se levanta e anda pelo laboratório. Seus dedos traçam os contornos dos frascos, a espinha dos livros, como se o toque pudesse extrair deles alguma certeza, alguma confirmação de que você está no caminho certo. Mas os objetos permanecem em silêncio. Eles são apenas ferramentas, ecos do conhecimento de outros. O verdadeiro trabalho, você percebe, não está na manipulação deles, mas na confiança em si mesmo para usá-los corretamente. Você para em frente a um grande espelho de bronze polido, um item raro e caro que o mestre usava para estudar a luz. Seu reflexo é uma figura sombria e cansada, iluminada pela chama solitária da vela. Você olha nos seus próprios olhos e vê a dúvida ali, mas também vê algo mais. A resiliência forjada por incontáveis noites como esta. A dúvida não é um sinal de fraqueza, você reflete. É a companheira constante do conhecimento. Questionar é o que nos impede de cair na arrogância e na estagnação. O verdadeiro aprendizado não é ter todas as respostas, mas ter a coragem de continuar trabalhando, mesmo quando as perguntas parecem maiores do que a sua capacidade. O legado do mestre não está apenas nos livros, mas na perseverança que ele cultivou em você. A noite avança e o trabalho se desloca do tangível para o etéreo. Você não mexe mais com líquidos ou pós, mas com algo muito mais sutil, a fumaça. Sobre um disco de carvão em brasa, você deposita uma única pérola de resina de olíbano. O contato produz um estalo baixo e imediato, e o laboratório se enche de um perfume sagrado, uma fragrância de limão, pinho e terra que limpa o ar e a mente. É um aroma que acalma a ansiedade e prepara o espírito para ver além do óbvio. Da resina, um fio branco e denso de fumaça começa a subir. Ele não se dispersa. Em vez disso, sobe em uma espiral perfeita, como uma serpente de vapor dançando lentamente na quietude da sala. Este não é um experimento químico, mas um ato de scrying,
uma forma de adivinhação. A tarefa não é medir ou pesar, mas interpretar. É um exercício de foco e relaxamento que exige que você esvazie a mente para poder realmente enxergar. Seus olhos, acostumados à penumbra, seguem cada curva e torção da fumaça. Você relaxa o olhar, permitindo que os padrões se formem sem forçá-los. A espiral se desfaz por um momento, formando a imagem de uma árvore com galhos que se estendem para cima, buscando a luz. Em seguida, a forma se contrai, transformando-se em um olho fechado, sereno e pacífico. Cada imagem dura apenas um instante antes de se dissolver e dar lugar à próxima, em uma narrativa silenciosa e fluida. Este é um dos rituais mais calmos do laboratório, um que busca a paz mental através da observação. Não há o barulho do metal ou o borbulhar do vidro, apenas o silêncio e o balé da fumaça. É uma história para refletir, contada não com palavras, mas com formas que nascem e morrem no ar. A fumaça se adensa, criando a silhueta de uma montanha, um símbolo de desafio e perseverança. Depois, ela se suaviza, desenhando uma pluma que flutua suavemente, sugerindo leveza e aceitação. Você assiste a essa dança até que a resina se consuma por completo e o último fio de fumaça se dissipe na escuridão do teto alto. As imagens ficam gravadas em sua mente, não como previsões literais, mas como guias, reflexos de um caminho interior. Você se dá conta de que a alquimia da fumaça não revela um futuro predestinado. Ela funciona como um espelho para a alma. Os padrões que você vê são moldados tanto pela corrente de ar quanto pelas correntes de seus próprios pensamentos, medos e esperanças. Interpretar os sinais não é sobre descobrir o que vai acontecer, mas sobre entender o que já está acontecendo dentro de você. É um convite para olhar para dentro e encontrar a clareza que você busca. As visões da fumaça se dissiparam, mas a mente continua clara e focada. A última tarefa da noite não envolve fogo nem vidro, mas pena e tinta. Você se senta à mesa de carvalho, afastando os instrumentos de trabalho para abrir um grande livro de registro. A capa de couro range suavemente, e as páginas de pergaminho espesso exalam um cheiro seco e antigo de tempo e conhecimento guardado. Você abre um pequeno tinteiro de pedra, e o cheiro forte e terroso da tinta de nogueira preenche o ar. Ao lado, repousa uma pena de ganso, sua ponta afiada com uma precisão que levou anos para ser dominada. Você a mergulha no tinteiro. O som é quase inaudível, um pequeno clique quando a ponta toca o fundo. Você a retira e uma gota escura de tinta treme na extremidade, perfeita. Este é um momento de transição do trabalho prático para o registro eterno, um ato que exige um tipo diferente de foco e relaxamento. Sua mão se move sobre a página em branco. O som da pena arranhando o pergaminho é um dos mais íntimos sons de laboratório. Não é um deslizar suave, mas um sussurro áspero, um ruído branco que registra cada movimento do seu pulso. É uma melodia para a meditação, que ajuda a relaxar a mente e a consolidar os pensamentos. Você não escreve apenas palavras. Você desenha os símbolos dos elementos, as fases da lua, os diagramas do alambique e a sequência exata das cores que dançaram no vidro. Cada traço é uma destilação da experiência da noite. O peso do pilão, o calor do forno, a tensão da espera, a beleza da transformação. Tudo é traduzido para a linguagem silenciosa da tinta. Por um instante, sua mão hesita e uma gota de tinta um pouco maior que o desejado cai na página. A ansiedade ameaça voltar, mas você age com calma. Com a ponta de um pano, você absorve o excesso, transformando o que poderia ser um erro em uma mancha escura que, de alguma forma, parece pertencer à história. Você termina a última frase e levanta a pena. O registro está completo. Você sopra suavemente sobre a tinta fresca, observando-a perder o brilho e ser absorvida pelo pergaminho, tornando-se permanente. Um pequeno avanço, talvez insignificante no grande esquema da busca pelo elixir da vida, mas um avanço mesmo assim. Olhando para a página, você entende que a verdadeira alquimia acontece em muitos níveis. Existe a transmutação dos metais, mas também existe esta, a transmutação da experiência vivida em conhecimento escrito. A noite inteira, com todas as suas sensações, medos e descobertas, agora está contida nessas linhas. É assim que o efêmero se torna eterno. É como a jornada de um único indivíduo pode iluminar o caminho para os que virão depois. O peso se instala primeiro nos seus ombros. É uma sensação física,
uma dor surda e insistente que irradia pelas costas e desce pelos braços. A noite de trabalho intenso deixou sua marca não na mente, que está surpreendentemente clara, mas no corpo. Cada músculo parece vibrar com um cansaço profundo, uma exaustão que não pede apenas sono, mas uma forma de alívio, de reinício. A paz mental conquistada pelo foco agora luta contra o protesto silencioso da sua própria carne. Você se levanta do banco, de madeira, e o simples ato de esticar as pernas parece exigir um esforço imenso. Andar até a cama no pequeno quarto anexo parece uma jornada longa demais. Você não busca um sono reparador ainda. Você busca um novo fôlego. O ar do laboratório, antes um casulo de aromas familiares, agora parece pesado e estagnado, saturado com os fantasmas dos trabalhos da noite. Você precisa de algo diferente, algo puro. Seus pés descalços guiam você até a única janela do laboratório. Um pequeno arco de vidro, grosso e irregular, encaixado na parede de pedra. A trava de ferro é fria e rígida sob seus dedos. Com um empurrão firme, ela cede com um rangido metálico, um som que quebra o silêncio e parece ecoar o protesto das suas articulações. Você empurra a janela para fora. A primeira lufada de ar noturno é um choque. É um frio cortante, limpo e selvagem, que atinge seu rosto e enche seus pulmões com uma intensidade que quase queima. Você inspira profundamente, sentindo o gelo descer pela sua garganta, limpando os vestígios de fumaça, poeira e reagentes. É um batismo de ar puro. O cansaço nos ombros não desaparece, mas algo muda. A tensão começa a se dissolver, como sal na água. É um relaxamento profundo que vem não do calor, mas do contraste agudo com ele. Você se apoia no parapeito de pedra, olhando para fora. O mundo está mergulhado em um silêncio absoluto, coberto por uma fina camada de neve que brilha sob a luz de incontáveis estrelas. Nenhuma luz, nenhum movimento, apenas a vastidão fria e serena da noite. Neste momento, o laboratório parece pequeno e as grandes questões da alquimia parecem distantes. Você entende que o corpo também é um alambique, um vaso que precisa ser esvaziado, limpo e purificado. E às vezes, o reagente mais poderoso não está em um frasco raro, mas no simples ato de respirar. O verdadeiro elixir da vida, talvez, não seja uma poção complexa, mas a capacidade de encontrar, no meio da exaustão, um momento de clareza tão simples e vital quanto uma lufada de ar frio em uma noite de inverno. O ar frio da janela revigorou você. Com um novo fôlego, você se volta para a mesa de trabalho para uma última verificação antes de se permitir o descanso. Você pega o frasco contendo o resultado final da destilação da noite, um líquido dourado e límpido. A satisfação do trabalho bem feito retorna. Mas, ao girar o frasco contra a luz da vela, algo chama sua atenção. Um minúsculo ponto escuro, não maior que um grão de areia, flutua perto do fundo. Seu coração afunda. Não é uma impureza do destino material. É um erro. Você sabe exatamente o que é. Um fragmento minúsculo do carvão usado no aquecimento, que de alguma forma conseguiu passar por todas as etapas de purificação. Um erro pequeno, quase invisível, mas que compromete todo o resultado. O líquido, que parecia tão perfeito, agora está irremediavelmente maculado. A frustração atinge você como uma onda física. O cansaço que você tinha conseguido afastar retorna com força total, pesando em cada membro. O relaxamento profundo, a paz. Mental, tudo se esvai. A vontade é de atirar o frasco contra a parede de pedra, de ver o trabalho de uma noite inteira se estilhaçar em 1000 pedaços. A ansiedade toma o controle, sussurrando que você falhou, que as horas foram desperdiçadas. Você coloca o frasco na mesa com um baque seco. Fecha os olhos e respira fundo, o ar ainda frio vindo da janela aberta. Você pensa em desistir, em deixar para o dia seguinte, em fingir que não viu o pequeno ponto escuro, mas a memória do seu mestre, com sua paciência infinita, vem à mente. Ele não aceitava nada menos que a perfeição, não por vaidade, mas por respeito ao processo. Com um suspiro pesado que carrega toda a frustração da noite, você pega o frasco e caminha até a pia de pedra no canto da sala. Sem cerimônia, você desentope o recipiente e despeja o líquido dourado. O som da sua criação, o resultado de horas de foco e dedicação, escorrendo pelo ralo, é um dos sons de laboratório mais desoladores que você já ouviu. Você pega os instrumentos, os frascos, os pós e começa tudo de novo. Nesse ato de recomeçar, uma nova clareza surge. O caminho da alquimia, e talvez da vida,
Não é uma linha reta em direção ao sucesso. É um ciclo de tentativa, erro e repetição. A verdadeira maestria não está em nunca errar, mas em ter a força e a humildade de esvaziar o frasco e começar de novo, quantas vezes forem necessárias, até que o resultado seja verdadeiramente puro. A noite já se aprofundou, mas um novo trabalho chama você. Desta vez, a sensação que domina o laboratório é o cheiro primordial da terra molhada. Não é um aroma sutil, é denso e rico, o perfume de uma floresta depois da chuva, de raízes arrancadas do solo úmido, de vida e decomposição entrelaçadas. Ele vem de um pequeno saco de estopa deixado sobre a mesa, um presente de um caçador que passou mais cedo. O nó que fecha o saco está apertado e você o desfaz com dedos ansiosos. Dentro, aninhadas, em musgo úmido para preservar seu frescor, estão várias raízes de mandrágora. A forma delas é estranhamente humana, com troncos e membros retorcidos que parecem se contorcer mesmo na imobilidade. Você pega uma delas, a raiz é fria e firme na sua mão, e a terra, ainda grudada nela, se desfaz sob seus dedos, liberando um aroma ainda mais forte. É um cheiro que acalma a mente, conectando você a algo antigo e fundamental. Sua tarefa não é destilar ou queimar, mas limpar. É um trabalho simples que exige um tipo diferente de foco e relaxamento. Você leva as raízes para uma bacia de pedra cheia de água fria. O som da água sendo despejada na bacia é um dos sons de laboratório mais tranquilos, um ruído branco que convida à meditação. Com uma escova de cerdas macias, você começa a lavar cada raiz, uma de cada vez. O movimento é suave e repetitivo. A escova desliza sobre a superfície irregular da raiz e a terra escura se dissolve na água, tingindo-a de marrom. A cada passagem, a verdadeira cor da raiz é revelada. Um amarelo pálido, quase da cor da pele. É um processo de revelação, de retirar o que é externo para encontrar a essência que está por baixo. Você não pensa no elixir da vida ou em grandes transformações. Seu mundo se resume ao toque da escova, ao fluxo da água e ao cheiro de terra limpa. Quando todas as raízes estão lavadas, você as coloca para secar sobre um pano de linho branco. Elas parecem vulneráveis agora, pálidas e nuas sob a luz da vela. O contraste com sua forma anterior, coberta de terra, é notável. Você olha para as suas próprias mãos, sujas da lama que limpou, e uma compreensão simples se forma. Às vezes, o trabalho mais importante não é adicionar, mas subtrair. Não é sobre combinar ingredientes complexos, mas sobre limpar o que já se tem, revelando sua natureza verdadeira. A pureza, você reflete, não é algo a ser criado, mas algo a ser redescoberto. A paz mental, talvez, venha de lavar as camadas de terra que acumulamos, até que possamos ver claramente a nossa própria essência. A noite está em seu ponto mais escuro e silencioso. O trabalho com as raízes terminou e uma calma se instalou no laboratório. Você se permite um momento de descanso, observando o fogo baixo que aquece um pequeno alambique no canto. O brilho vermelho das brasas é hipnótico, e o calor suave convida a um estado de relaxamento profundo. Seus olhos começam a pesar, a promessa de um sono reparador cada vez mais próxima. De repente, um som sutil quebra a monotonia. É um estalo agudo, seguido por um rápido enfraquecimento da luz. Você se levanta em um salto, o coração acelerado pela súbita descarga de ansiedade. A chama principal do forno, que precisa ser mantida constante durante toda a noite para um experimento de longa duração, está vacilando perigosamente. Uma corrente de ar inesperada, vinda de alguma fresta que você não percebeu, está ameaçando apagar o fogo. Uma corrida contra o tempo se inicia. A paz mental se transforma em uma urgência afiada. Você pega um fole de couro, suas mãos agindo por puro instinto, enquanto a chama encolhe, tornando-se um pequeno ponto azulado que dança na beira da extinção. Você posiciona o bico do fole na abertura do forno e começa a bombear. O som do ar sendo forçado para dentro é um sopro desesperado, um dos sons de laboratório que falam de luta e perseverança. A cada sopro, a pequena chama azul treme, mas se recusa a morrer. É uma batalha frágil. Você sente o suor escorrer pela sua testa, apesar do frio da madrugada. Seus braços começam a doer com um esforço repetitivo, mas você não para. Manter este fogo aceso é mais do que apenas salvar um experimento. É um ato simbólico. É a sua vontade contra a entropia,
sua dedicação contra as forças que buscam apagar a luz. Finalmente, depois do que parece uma eternidade, uma pequena brasa responde. Ela brilha com mais intensidade, um ponto laranja que se espalha para o carvão ao lado, o azul recua, e uma chama amarela, ainda pequena mas estável, renasce das cinzas. Você continua bombeando, mais suavemente agora, nutrindo o fogo de volta à sua força total. O calor retorna e a luz dourada preenche novamente o laboratório. Você se afasta, exausto, mas com uma sensação de triunfo. O foco e relaxamento que você busca não é um estado permanente de calma, mas a habilidade de responder à crise com ação decidida. A alquimia ensina que o fogo não é apenas um elemento a ser usado, mas um poder a ser respeitado e protegido. E a verdadeira força não está em evitar que a chama vacile, mas em ter a resiliência e a prontidão para reacendê-la sempre que ela ameaçar se apagar. A noite de trabalho está quase no fim. A maioria dos instrumentos foi limpa e guardada, e um silêncio de expectativa paira no laboratório. Sua última tarefa é mover um grande recipiente de vidro escuro, quase negro, para seu lugar na prateleira mais alta. Você o segura com as 2 mãos. O vidro é liso e frio, e seu peso é reconfortante, um lembrete sólido do trabalho que ele contém. Ao levantá-lo, a luz solitária da vela no centro da mesa atinge a superfície curva do vidro. E ali, por um instante, você vê um rosto distorcido, alongado pela curva do recipiente, mas inconfundivelmente seu. Você para, o coração batendo um pouco mais rápido, pego de surpresa por esse encontro inesperado consigo mesmo. O reflexo não é claro como o de um espelho de metal polido. É sombrio, enigmático, como olhar para o fundo de um poço escuro. Você aproxima o recipiente do rosto, fascinado. A figura que encara você de volta parece outra pessoa. O reflexo mostra as marcas da noite. Uma mancha de fuligem na sua bochecha, o cabelo desalinhado, os olhos fundos e cercados por sombras de cansaço. Mas, através da exaustão, você vê algo mais. Vê um brilho nos olhos que não estava lá meses atrás. É um brilho de foco, de intensidade, a marca de alguém que passou a noite inteira em um estado de meditação ativa, dançando com os elementos. O recipiente que você segura foi projetado para conter substâncias potentes durante longos processos de transformação, para protegê-las enquanto mudam, lentamente. Olhando para o seu próprio rosto aprisionado no vidro, você tem uma revelação súbita e profunda. O recipiente mais importante em todo este laboratório não é de vidro ou de cerâmica. É você. Seu corpo é o vaso que contém a fadiga e a força. Sua mente é o alambique onde a ansiedade é lentamente destilada em foco e relaxamento. Seu espírito é a chama que, mesmo quando vacila, você aprendeu a reacender. Toda a alquimia que você pratica nos metais e nas ervas é, na verdade, um espelho para a grande obra que está acontecendo dentro de você. Uma onda de paz mental mais profunda do que qualquer outra que você sentiu esta noite percorre seu corpo. A busca pelo elixir da vida não é sobre criar uma poção mágica, é sobre o processo de se tornar o tipo de pessoa que seria digna de criá-la. A transformação não está no frasco, está em quem o segura. E neste momento, olhando para o seu próprio reflexo cansado, mas resiliente, você se sente um pouco mais perto de se tornar ouro. O trabalho está em uma fase crítica. Um líquido raro e volátil está sendo aquecido em uma retorta de vidro, suspensa sobre uma chama perfeitamente controlada. O silêncio no laboratório é tão profundo que você pode ouvir o borbulhar suave do líquido, um som que se tornou um ruído branco para a sua concentração. Seus ombros estão relaxados, sua mente em um estado de calma e foco. Tudo está sob controle. E então, um som corta o ar. Não é um estrondo, mas um estalo agudo, seco e íntimo. Traque. Um som que qualquer alquimista teme. Seus olhos disparam para a retorta. Ali, na barriga de vidro que brilha com o calor, uma rachadura fina como um fio de cabelo apareceu, uma teia de aranha de luz quebrada. Ela não se espalha, mas está ali, uma sentença de morte para o experimento, uma promessa de fragmentos e vapor perdido. A paz mental se estilhaça. A ansiedade dispara, gelada e elétrica. Seu primeiro instinto é arrancar o vidro do fogo, mas você sabe que o choque térmico o faria explodir em um instante. O pânico quer tomar conta, mas anos de treinamento assumem o controle. Sua respiração fica presa no peito. É um momento que exige um foco e relaxamento paradoxal,
a calma no coração da tempestade. Com movimentos rápidos, mas deliberadamente suaves, você pega uma longa pinça de ferro. O som do metal arrastando na pedra é o único outro ruído no laboratório, um som de urgência controlada. Você alcança a base do fogo e, com uma precisão cirúrgica, começa a afastar as brasas mais quentes, uma por uma, diminuindo a intensidade da chama gradualmente. Seus músculos estão tensos, mas suas mãos estão firmes. Você não ousa desviar o olhar do vidro. A rachadura parece zombar de você. Um defeito mínimo com o poder de destruir horas de trabalho impecável. O borbulhar do líquido diminui. A pressão interna começa a ceder. O perigo ainda não passou, mas a ameaça imediata recuou. Você continua a reduzir o fogo, mais lentamente agora, guiando o experimento para longe do abismo. Finalmente, o calor é baixo o suficiente. A retorta, ainda intacta apesar de sua falha, repousa sobre uma chama mansa. Você se afasta, o corpo tremendo com a adrenalina que agora se dissipa, e solta o ar que nem sabia que estava segurando. O relaxamento profundo que se segue não é de tranquilidade, mas de alívio puro. Você olha para o vidro rachado e entende. Na alquimia, como na vida, tudo tem um ponto de ruptura. A grande lição não é apenas sobre aplicar pressão para forçar a transformação, mas sobre reconhecer a fragilidade inerente a todas as coisas. O verdadeiro domínio não está em ser infalível, mas em saber como agir quando as falhas inevitavelmente aparecem. Aquele som agudo não foi o som do fracasso. Foi o som de um limite sendo testado e da sua capacidade de não deixá-lo quebrar. A noite está quieta novamente. A crise com o vidro rachado passou, deixando para trás um cansaço profundo e uma mente estranhamente calma. Você não se sente pronto para o trabalho prático, então busca um tipo diferente de engajamento. Em uma prateleira empoeirada, guardado dentro de um cilindro de madeira, repousa um pergaminho que você raramente ousa tocar. O mestre disse que era para ser aberto apenas em momentos de grande dúvida ou de grande avanço. Você desenrosca a tampa do cilindro. O som da madeira se separando é suave e oco. De dentro, você desliza um rolo de pergaminho amarrado com uma fita de couro desbotada. Ao segurá-lo, você sente a textura áspera e seca da pele animal, enrijecida por séculos de existência. O cheiro que ele exala é de poeira antiga, tinta de ferro e algo mais. Algo quase indescritível, como o cheiro de um segredo guardado por muito tempo. Com cuidado, você desfaz o nó da fita e desenrola o pergaminho sobre a mesa. Ele estala em protesto, as bordas curvadas, tentando voltar à sua forma original. Você usa pequenos pesos de pedra para mantê-lo aberto. A superfície está coberta não com a caligrafia familiar do seu mestre, mas com um texto antigo e denso, em uma língua que você mal consegue decifrar. Os diagramas, no entanto, são universais. Círculos dentro de círculos, triângulos interligados e símbolos planetários complexos. Sua mente, antes focada em processos químicos, agora mergulha em um mundo de pura teoria e filosofia. Você não está tentando seguir uma receita, mas entender a estrutura fundamental do universo, como o autor deste pergaminho havia. A leitura é um exercício de foco e relaxamento. Uma meditação profunda que o transporta para além das paredes do laboratório. A ansiedade se dissipa, substituída por uma admiração reverente. Em um canto do pergaminho há uma anotação marginal, feita com uma tinta diferente, mais recente. A caligrafia é a do seu mestre. São apenas 3 palavras, mas elas saltam aos seus olhos. A matérias recorda. Uma frase simples, mas que ressoa com uma verdade profunda. A matéria não é inerte. Ela carrega a memória de tudo o que passou, das estrelas de onde veio, do fogo que a forjou, das mãos que a moldaram. Você se recosta, olhando para o texto antigo e para a anotação do seu mestre. A alquimia, você percebe, não é apenas sobre transformar o futuro, mas também sobre ouvir o passado contido em cada partícula. A busca pelo elixir da vida não é uma corrida para a frente, mas um mergulho profundo no que sempre esteve aqui. A verdadeira sabedoria não está em criar algo novo do nada, mas em despertar a memória adormecida dentro da própria matéria. Inspirado pelas palavras do pergaminho, você se volta para a mesa de trabalho com uma nova determinação. A noite não acabou. Há um último passo a ser dado, a união de 2 opostos. Em um pequeno becker, você tem um líquido azul escuro, denso e frio, que parece absorver a luz. No outro, um líquido vermelho claro, quase etéreo, que emana um calor sutil. O Grimório os descreve como a noite e o dia,
a água e o fogo. O plano é simples, unir os dois, com uma mão segurando o becker azul e a outra o vermelho. Você respira fundo, buscando aquele estado de paz mental e foco absoluto. Você inclina os dois recipientes simultaneamente sobre um terceiro, maior, feito de cerâmica grossa. O som dos dois líquidos se encontrando é um chiado baixo e constante, como a chuva caindo sobre brasas quentes. Você espera uma mudança de cor, talvez um brilho, uma reação previsível, mas o que acontece é completamente inesperado. Assim que os dois líquidos se misturam, a reação para. O som cessa. A mistura não. Se torna violeta, como a lógica sugeriria, mas um cinza opaco e sem vida, como lama. Uma fumaça fina e com cheiro de cinzas sobe do recipiente e, no fundo, um precipitado grosseiro começa a se formar. É um fracasso total. A ansiedade, que estava adormecida, retorna com uma força avassaladora. Mas desta vez, ela não vem sozinha. Vem acompanhada de uma surpresa que beira o fascínio. A reação não foi violenta ou perigosa. Foi apenas errada. Profundamente errada. O resultado é a antítese de tudo. O que a alquimia busca não é a união harmoniosa dos opostos, mas a aniquilação mútua deles. Você se afasta da mesa, não com frustração, mas com uma curiosidade intensa. Você pega o pergaminho antigo e o relê, mas não há nada ali sobre isso. Você consulta os livros do seu mestre. Nada. A reação que você acabou de testemunhar não está documentada em lugar nenhum. Você está em território desconhecido. Olhando para a substância cinzenta e inerte no fundo do recipiente, uma nova forma de relaxamento toma conta de você. Não é a calma da certeza, mas a liberdade da incerteza. Você cometeu um erro que ninguém antes talvez tenha cometido ou registrado, e nesse erro há uma descoberta. A busca pelo elixir da vida, você compreende, não é um mapa a ser seguido, mas uma paisagem a ser explorada. E em qualquer exploração, os caminhos errados são tão importantes quanto os certos. Eles definem as fronteiras, ensinam os limites e, às vezes, revelam um novo tipo de beleza na falha. Este fracasso não é um fim, mas um novo começo. Uma pergunta que só você, agora, pode tentar responder. A experiência fracassada deixou um rastro de cinzas e um silêncio diferente no laboratório. Não é o silêncio da concentração ou da conclusão, mas um silêncio profundo, vasto, que parece amplificar o vazio da madrugada. A cidade inteira dorme um sono tranquilo. As únicas coisas acordadas são você, a chama solitária da vela e as estrelas imóveis do lado de fora. Neste momento, a solidão do seu ofício se torna uma presença quase física. Não há ninguém para compartilhar a surpresa da reação. Inesperada, ninguém para ajudar a decifrar o mistério do precipitado cinzento. Os livros estão em silêncio, o mestre está ausente, e a responsabilidade por cada passo, cada sucesso e cada fracasso repousa inteiramente sobre seus ombros. É um peso que, em noites como esta, parece quase insuportável. Você se levanta e caminha pelo laboratório, seus passos ecoando suavemente no silêncio. Você toca os instrumentos frios, os frascos empoeirados, os livros de couro rachado. Cada objeto é um testemunho de uma longa linhagem de homens e mulheres que, como você, passaram noites insones em busca de conhecimento, lutando contra a dúvida e a exaustão. Eles também conheceram esta mesma solidão. Essa percepção não diminui o peso, mas muda sua natureza. A solidão deixa de ser um fardo e se torna uma herança. Você não está sozinho no seu isolamento. Você faz parte de uma irmandade silenciosa que atravessa o tempo, unida pela mesma busca incansável. A paz mental que você encontra agora não vem da companhia, mas da comunhão com essa tradição invisível. O foco e relaxamento surgem da aceitação de que este caminho é, por natureza, solitário. Você para em frente à fornalha, onde as brasas ainda pulsam com um brilho vermelho e constante. Elas são como o coração desta sala, um centro de calor e transformação que persiste mesmo na quietude mais profunda. Elas não precisam de plateia para queimar. Elas simplesmente são, seguindo sua própria natureza. Olhando para o fogo, você entende que a solidão não é uma ausência, mas um espaço para que a mente se expanda, para que as perguntas mais difíceis possam ser feitas sem a interferência do mundo. É o cadinho onde a autoconfiança é forjada. Você pode estar sozinho no laboratório, mas não está à deriva. Você é um guardião do fogo,
um elo na longa corrente do conhecimento, e nesta noite silenciosa, essa responsabilidade é o suficiente para preencher todo o vazio. A solidão da madrugada se transforma em um casulo de concentração. Você retorna à mesa onde o experimento fracassado repousa. O líquido cinzento e sem vida ainda está ali, um testemunho do seu erro. Mas a curiosidade supera a frustração. Você decide não descartá-lo ainda. Em vez disso, você o deixa em paz, movendo-o para um canto da mesa onde a luz da vela mal chega. A alquimia, afinal, também é sobre o que acontece quando você não faz nada. Horas se passam. Você se ocupa com tarefas menores. Organizar frascos, limpar ferramentas, varrer o chão de pedra. Os sons de laboratório são suaves e rotineiros. Um ruído branco que acalma a mente e permite que o tempo flua sem ser notado. O sono tenta reivindicar você, mas uma estranha vigília o mantém de pé. A paz mental retorna, não pela excitação, mas pela aceitação. Quando a primeira luz pálida da aurora começa a se infiltrar pela pequena janela, você se aproxima do recipiente esquecido. Você o pega, esperando encontrar a mesma substância, morta de antes. Mas ao incliná-lo, algo brilha no fundo. Não é um reflexo. É uma luz própria, fraca, mas definida. Com o coração acelerado, você leva o frasco para mais perto da vela. E então você vê. No fundo do líquido cinzento, um pequeno cristal começou a se formar. Não é um cristal comum. É uma estrutura complexa, cheia de ângulos perfeitos e facetas que capturam e refratam a luz da vela em um arco-íris em miniatura. Ele cresce lentamente, visivelmente, como uma flor de pedra desabrochando no lodo. A partir da falha, da aniquilação, algo de uma beleza ordenada e inimaginável está nascendo. A ansiedade se transforma em assombro. O foco e relaxamento que você buscou a noite toda culminam neste momento de pura descoberta. Você não fez nada, apenas esperou. A matéria, com sua própria memória e inteligência, encontrou um novo caminho para a ordem a partir do caos que você criou. A união dos opostos não levou à síntese harmoniosa que você esperava, mas a um colapso que, por sua vez, deu à luz algo inteiramente novo. Você entende finalmente o segredo mais profundo daquela noite. A verdadeira transformação não é imposta, é permitida. Às vezes, o maior obstáculo no caminho é o próprio alquimista, com suas expectativas e planos rígidos. O elixir da vida não é uma receita a ser seguida, mas um processo a ser testemunhado. E a maior sabedoria está em reconhecer o momento de intervir e o momento de simplesmente se afastar e deixar a própria criação encontrar seu destino. O sono puxa suas pálpebras para baixo com um peso de chumbo. Cada músculo do seu corpo implora por descanso, pelo relaxamento profundo de um sono reparador. Mas a imagem do cristal crescendo no fundo do frasco é uma âncora que prende você à vigília. Há um trabalho a ser feito, uma observação que não pode ser interrompida. Desistir agora seria como fechar um livro no exato momento em que o segredo está prestes a ser revelado. Você se levanta, o corpo protestando em silêncio, e caminha até uma prateleira específica. Ali, em um pote de cerâmica sem rótulo, está o seu último recurso. Você o abre e um cheiro forte e medicinal preenche o ar. Um aroma que não promete conforto, mas sim resistência. Dentro, há folhas escuras e retorcidas, uma erva que os monges usam para suas longas noites de oração. Uma erva que afasta o sono, mas cobra seu preço. Com a precisão de um ritual, você coloca algumas folhas em uma caneca de metal e despeja a água fervente de uma chaleira que mantinha perto do fogo. O som da água quente atingindo as folhas secas é um chiado suave, um dos sons de laboratório que sinalizam um ponto de virada. Um vapor amargo sobe e a água rapidamente adquire uma cor escura, quase preta. Não há doçura aqui, apenas propósito. Você segura a caneca quente, o calor se espalhando pelas suas mãos frias. Por um instante você hesita. Seu corpo anseia pelo alívio, pela paz mental do esquecimento temporário. Mas sua mente, faminta por conhecimento, vence a batalha. Você leva a caneca aos lábios e toma o primeiro gole. O gosto é uma agressão aos sentidos, um amargor tão intenso que faz seus olhos lacrimejarem e um arrepio percorrer sua espinha. Não é um sabor sutil, é uma onda de choque que parece limpar sua língua de qualquer outro gosto, uma força que viaja diretamente para o seu cérebro. O nevoeiro da exaustão que envolvia seus pensamentos se dissipa como se fosse queimado por essa amargura. A ansiedade de adormecer é substituída por uma clareza afiada e desconfortável.
Você bebe o resto, gole a gole, cada um novo lembrete do sacrifício. E então você entende. A busca pela sabedoria, pelo elixir da vida, nem sempre é um caminho de descobertas gloriosas e belas transformações. Às vezes, é um caminho de resistência. A alquimia também reside na capacidade de suportar o desconforto, de engolir a amargura, para comprar mais um momento de lucidez. A clareza tem um preço, e nesta noite ele tem o gosto desta infusão. A infusão amarga cumpriu sua promessa. Seus olhos estão arregalados e sua mente corre em um ritmo febril. O cansaço físico não desapareceu. Ele apenas foi silenciado, aprisionado sob uma camada de vigília forçada. Você está sentado diante do frasco, observando o cristal crescer com uma lentidão torturante. Mas a clareza que você comprou tem um efeito colateral estranho. A fronteira entre o que é real e o que é imaginado começa a se desfazer. As sombras projetadas pela vela não são mais apenas sombras. Elas se contorcem e sussurram, assumindo formas que parecem saídas das páginas dos grimórios. Você vê o Ouroboros deslizando pelas paredes e a fênix renascendo nas chamas da fornalha. São alucinações da fadiga, você sabe, mas elas parecem ter uma vida própria. Você fecha os olhos por um instante, buscando um momento de paz mental, mas a escuridão atrás das pálpebras é ainda mais povoada. Imagens dos experimentos da noite se confundem em um redemoinho caótico. O cheiro de ervas secas se mistura com o gosto metálico do mercúrio. O tilintar do vidro se sobrepõe ao som áspero da moagem. Sua mente, privada do relaxamento profundo do sono, começa a criar suas próprias alquimias, suas próprias combinações impossíveis. Você abre os olhos novamente, forçando-se a focar no mundo real. Você se concentra no cristal. É a sua âncora, o único ponto de ordem neste mar de caos sensorial. Cada faceta que se forma, cada linha que se define, é uma vitória contra a entropia da sua própria mente. A luta não é mais apenas contra o sono, mas contra a desintegração da sua percepção. A ansiedade agora é o medo de se perder, de não saber mais distinguir o observador da observação. Você se levanta e joga água fria no rosto. O choque ajuda, trazendo você de volta à realidade por um momento. O frio na pele, a pedra sob os pés, o peso do ar no laboratório. Você se agarra a essas sensações como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. A vigília é uma corda bamba e você precisa se equilibrar, com um cuidado extremo para não cair. Nesta batalha silenciosa, você aprende uma lição crucial. A mente, como qualquer substância, pode ser superaquecida. Pode ser levada a um estado onde produz apenas fumaça e confusão. O foco e relaxamento não são apenas ferramentas para o trabalho. São necessidades para a sanidade. A verdadeira alquimia, talvez, seja encontrar o equilíbrio delicado entre a vigília e o descanso, a luz e a escuridão. Porque é na fronteira entre esses dois mundos que a verdadeira magia acontece, mas também é onde os monstros da exaustão esperam. A exaustão foi domada, mas não vencida. Você se move pelo laboratório com uma lentidão deliberada, cada gesto pesado, mas preciso. Seu foco agora está na fornalha, onde um processo de calcinação lenta exige uma temperatura constante, sem variações. O desafio não é a força, mas a sutileza. O controle não vem de grandes ações, mas de ajustes quase imperceptíveis. Você se ajoelha diante da fornalha. O calor que emana dela é suave, mas constante, um coração pulsante no centro da sala. Ao lado está o fole. Não a versão grande e robusta para reavivar chamas moribundas, mas um instrumento menor, mais delicado, feito de couro fino e madeira polida. É uma ferramenta de precisão, não de poder. Seus dedos, acostumados com o peso de pilões e a frieza do vidro, agora se adaptam a uma nova sensibilidade. Você segura as duas alças do fole. O couro range suavemente, um som íntimo e baixo, um dos sons de laboratório que falam de cuidado e atenção. Você não bombeia o ar com força. Em vez disso, você aplica uma pressão mínima, um aperto quase imperceptível. O fole suspira, liberando um sopro de ar tão gentil que mal agitaria a chama de uma vela. É um ato de equilíbrio, um sopro muito forte, e a temperatura sobe demais, arruinando a substância delicada lá dentro. Um sopro muito fraco, e o fogo perde força, interrompendo a transformação. Você observa as brasas, lendo sua cor, sua intensidade. Elas são a sua única guia. O vermelho cereja precisa se manter perfeito, sem oscilar para o laranja do excesso ou para o vermelho escuro da falta.
Seus movimentos se tornam um ritmo, uma dança lenta e meditativa. Apertar, soltar, apertar, soltar. É um exercício de foco e relaxamento que aquieta a mente e afasta a ansiedade. O mundo se resume a este pequeno universo de fogo e ar, de causa e efeito imediatos. A paz mental não vem da inércia, mas da participação ativa e harmoniosa em um processo delicado. Nesta tarefa, você descobre uma nova dimensão da alquimia. Ela não é apenas sobre grandes gestos e transformações dramáticas. É também sobre a arte do quase nada. É sobre a delicadeza de um sopro, a precisão de um toque, a sabedoria de saber que, às vezes, a menor intervenção é a que tem o maior impacto. O verdadeiro poder não está em controlar os elementos, mas em aprender a sussurrar para eles na língua que eles entendem. A noite chega ao fim. A luz pálida da aurora já atinge a pequena janela do laboratório, anunciando a chegada de um novo dia. O cansaço de uma noite inteira de vigília finalmente se instala em seus ossos. A esperança de qualquer grande descoberta já se foi, substituída pela aceitação tranquila do trabalho contínuo. Você se prepara para apagar os fogos e buscar o merecido sono reparador. Sua última tarefa é retirar o cadinho do forno de calcinação. O processo, que durou a noite toda, deveria ter reduzido um pedaço de chumbo a um pó cinzento e sem brilho, o primeiro passo de um longo caminho. Você usa as longas tenazes de ferro, o metal rangendo suavemente, e retira o cadinho de cerâmica do coração da fornalha. Ele não brilha mais, mas ainda irradia um calor intenso. Você o coloca sobre um bloco de pedra para esfriar. A expectativa é de encontrar apenas cinzas, o resultado previsível de um processo inicial. Mas conforme o brilho do calor diminui, algo mais acontece. No centro do pó, cinzento, um ponto começa a brilhar. Não com o vermelho do calor, mas com um brilho prateado, metálico, intenso como a luz da lua cheia. Seu coração para. Você se inclina, a respiração presa, a exaustão esquecida. O ponto prateado se expande, como uma gota de líquido se espalhando, consumindo o pó cinzento ao seu redor. Em segundos, o que era um monte de cinzas se transforma em uma pequena esfera de metal líquido que treme e pulsa com uma luz própria, refletindo a chama da vela com uma pureza que você nunca viu. A paz mental que você buscou a noite toda é substituída por um êxtase silencioso. Você não sabe o que aconteceu. O processo deveria levar semanas, meses e envolver dezenas de outras etapas. Mas ali, diante dos seus olhos, está a prova de que algo impossível aconteceu. Uma transmutação espontânea, um salto quântico no coração da matéria. A esperança, que estava adormecida, se acende com a força de um sol. Você não toca, não analisa, não tenta entender. Apenas observa, em um estado de admiração que transcende o cansaço e a ansiedade. A busca pelo elixir da vida é uma jornada de pequenos passos, de frustrações e de paciência. Mas, às vezes, em raras e abençoadas ocasiões, o universo oferece um vislumbre da meta final. Não como uma recompensa pelo seu esforço, mas como um lembrete do que é possível. Um sinal de que, apesar de todas as dúvidas e fracassos, você está no caminho certo. A noite se aprofunda e, com ela, a complexidade do seu trabalho. A euforia da descoberta anterior deu lugar a uma concentração sóbria e intensa. Diante de você, sobre um pequeno prato de ardósia, repousa um fragmento minúsculo de salgema, não maior que a sua unha. A tarefa desta hora não é transformar, mas preparar. Um processo que exige uma precisão que beira o impossível, onde o menor tremor pode significar o fracasso. Você pega uma pinça de ferro, não uma das grandes e pesadas para lidar com cadinhos quentes, mas uma pequena, fina como uma agulha, forjada para os trabalhos mais delicados. O toque do metal é frio e sólido contra a pele dos seus dedos. Segurá-la corretamente é em si uma arte, um equilíbrio delicado de pressão que transforma a ferramenta em uma extensão da sua própria mão. Seu corpo inteiro se aquieta. A respiração se torna lenta e superficial para que o movimento do seu peito não perturbe a firmeza do seu braço. A paz mental que você busca não é de relaxamento, mas de imobilidade absoluta. O mundo se encolhe até se resumir a 3 pontos: a ponta da pinça, o cristal de sal e a sua vontade, conectando os dois. Com um movimento que parece durar uma eternidade, você aproxima a pinça do cristal. A ponta de ferro toca a superfície do sal com um clique, quase inaudível, um som minúsculo que ecoa no silêncio do laboratório.
Você aplica uma pressão infinitesimal, o suficiente para prender o cristal sem esmagá-lo. Ele se ergue do prato, seguro nas garras de metal. É uma pequena vitória, mas a tensão em seus ombros diz que o trabalho está longe de terminar. Agora, o verdadeiro desafio. Você precisa depositar o cristal no centro exato de uma pequena gota de ácido que repousa sobre uma lâmina de vidro. O movimento é lateral, lento, cada milímetro uma jornada. Seus olhos não piscam. A ansiedade é uma corrente subterrânea, mas você a mantém sob controle, canalizando-a para um foco e relaxamento ainda mais profundos. A pinça paira sobre a gota de ácido. Com a mesma lentidão, você a desce. O cristal toca a superfície do líquido e se solta. Um silvo quase imperceptível, uma pequena bolha. E o sal começa a se dissolver, liberando uma espiral de cor que se espalha pela gota. O movimento foi perfeito. Você recua, a tensão finalmente se liberando dos seus músculos. A alquimia, você reflete, é uma escada. Alguns degraus são feitos de fogo e força, outros de paciência e espera. E alguns, como este, são feitos de uma precisão tão delicada que parecem frágeis como vidro. Dominar a arte não é apenas saber quando usar a força, mas também quando o mais leve dos toques é tudo o que se precisa. O momento mais aguardado da noite finalmente chegou. O trabalho não é mais sobre precisão ou paciência, mas sobre testemunhar o clímax de um longo processo. Dentro de um pequeno cadinho de platina repousa um pó branco e cristalino, o resultado de dias de purificação. Agora, ele será submetido à prova final, o fogo. A questão não é se ele vai mudar, mas como. Você coloca o cadinho sobre uma chama azul e intensa, a mais quente que a sua fornalha pode produzir. O calor é tão forte que o ar acima dele ondula, distorcendo a imagem do laboratório atrás. Seus olhos, protegidos por um pedaço de vidro escurecido, estão fixos no pó. Não há sons de laboratório agora, apenas o rugido constante do fogo, um ruído branco que envolve você em uma bolha de concentração. Por um longo tempo, nada acontece. O pó branco permanece imóvel, desafiando o calor extremo. A ansiedade começa a crescer em seu peito. A dúvida de que talvez algum passo tenha sido omitido, algum ingrediente imperfeito. Você luta contra o impulso de aumentar ainda mais o fogo, lembrando-se das lições de paciência do seu mestre. Você espera. A paz mental é uma escolha, uma decisão de confiar no processo. E então acontece. Não de forma gradual, mas em um instante. As bordas do pó branco começam a escurecer e a se contrair. De repente, como gelo derretendo sob o sol do meio-dia, toda a estrutura sólida colapsa. O pó se transforma em um líquido espesso e brilhante, da cor do ouro branco, que gira lentamente no fundo do cadinho, capturando e multiplicando a luz da chama em um brilho ofuscante. O sólido se tornou líquido. A forma rígida e definida deu lugar a um estado de fluxo e potencial. A transição é tão súbita e completa que você prende a respiração, sentindo uma onda de admiração que silencia todos os outros pensamentos. É a magia fundamental da alquimia, a dança dos estados da matéria, acontecendo bem diante dos seus olhos. O relaxamento profundo que se segue é o alívio de uma tensão que você nem sabia que estava segurando. Você observa o metal líquido girar, hipnotizado, e percebe que a verdadeira transformação não é sobre criar algo do nada, mas sobre libertar o potencial que já existe dentro de uma substância. O pó branco já continha a promessa deste brilho líquido. O fogo apenas forneceu a energia necessária para que essa promessa se cumprisse. Talvez seja assim com as pessoas também. Talvez a verdadeira mudança não venha de adicionar algo que falta, mas de aquecer a alma até que o que já está dentro dela finalmente se liberte e comece a brilhar. O trabalho no laboratório não se limita ao que está sobre a mesa ou dentro do forno. A alquimia é uma dança entre o micro e o macrocosmo, entre o que acontece aqui embaixo e o que se desenrola no grande palco do céu. Nesta noite, antes de iniciar o experimento mais crítico, você se volta para o mapa celeste que domina uma das paredes de pedra. Não é um simples desenho, é uma obra de arte complexa, pintada diretamente na parede com pigmentos de lápis lazuli e ouro. As constelações brilham com uma luz própria sob a chama da vela, e as linhas que conectam as estrelas e os planetas formam uma teia intrincada de influências e correspondências. Você o estuda há anos, mas ele sempre parece revelar um novo segredo. Seus dedos traçam o caminho de Saturno, o grande mestre do tempo e da restrição,
sentindo a frieza da tinta sob a ponta dos dedos. Você busca um alinhamento favorável, uma janela cósmica onde as energias planetárias estejam em harmonia para o trabalho que pretende realizar. Esta não é uma ciência de certezas, mas de probabilidades, de sentir o fluxo do universo e tentar navegar em suas correntes. Você consulta um efemérides, um pequeno livro de tabelas numéricas que o seu mestre deixou. O som das páginas de papel fino sendo viradas é um sussurro seco no silêncio. Um dos sons de laboratório que falam de conhecimento e cálculo. Você cruza as posições dos planetas, sua mente mergulhada em uma matemática que é tanto ciência quanto poesia. A paz mental que você encontra aqui é a da ordem, da beleza, encontrada nos padrões do cosmos. A janela de oportunidade é estreita. Um breve período, pouco antes do amanhecer, quando a lua crescente estará em trígono com Vênus, enquanto Júpiter oferece sua bênção expansiva. É o momento perfeito para um trabalho de união e crescimento. A ansiedade da espera é substituída por uma expectativa calma e focada. Você sabe o que precisa fazer, e agora sabe quando. Você se afasta do mapa, mas a imagem das constelações permanece em sua mente. A alquimia, você reflete, é uma lição de humildade. Ela ensina que você não é um criador agindo no vácuo, mas um participante em uma dança muito maior. O sucesso não depende apenas da pureza dos seus reagentes ou da precisão dos seus movimentos, mas também da sua capacidade de se alinhar com as forças que regem o universo. A verdadeira sabedoria não é impor sua vontade ao mundo, mas aprender a agir em harmonia com ele. A janela de tempo celestial que você esperava está se aproximando. Você pode sentir isso não apenas nos cálculos, mas no próprio ar do laboratório. Há uma mudança sutil na qualidade da luz, uma tensão elétrica que parece vibrar em todas as coisas. O tempo, que durante a maior parte da noite fluiu como um rio lento, agora corre como uma cachoeira. Cada segundo conta. Você se move com uma eficiência que beira a pressa, mas sem perder a precisão. A calma de antes é substituída por uma urgência controlada. Seus movimentos são rápidos, mas não apressados. Cada instrumento é pego, usado e devolvido ao seu lugar em uma coreografia ensaiada centenas de vezes. Os sons de laboratório agora são uma sinfonia de atividade. O clique de frascos de vidro, o som de líquidos sendo derramados, o raspar de uma espátula de metal. Você olha para a pequena janela. A escuridão lá fora não é mais absoluta. Uma linha fina e pálida, da cor de um hematoma, começa a se formar no horizonte leste. É a primeira promessa da aurora, e para você é um relógio. O alinhamento planetário que você aguarda é fugaz, e a chegada do Sol o dissolverá completamente. A corrida é contra a luz do dia. A ansiedade tenta se instalar, a voz do pânico sussurrando que você não vai conseguir, que o tempo é curto demais. Mas você a silencia com a ação. O foco e relaxamento que você cultivou durante toda a noite agora se tornam seus aliados mais poderosos. Sua mente está clara, livre de distrações, concentrada em uma única tarefa. Não há espaço para o medo, apenas para o próximo passo. Você posiciona o becker final sob o alambique, pronto para receber a gota final de uma destilação que durou horas. O líquido que cai não é apenas o resultado de um processo químico, é a culminação de uma noite de vigília, de dezenas de pequenas decisões, de uma dança cuidadosa com o tempo e os elementos. A primeira gota cai no exato momento em que a luz da manhã se torna forte o suficiente para lançar uma sombra fraca no laboratório. Você se permite um único suspiro de alívio. O trabalho foi feito dentro da janela de tempo, e você percebe que a alquimia não é apenas sobre a maestria da matéria, mas sobre a maestria do tempo. É sobre reconhecer que existem momentos para a lentidão e a contemplação e momentos para a ação rápida e decisiva. O alquimista de sucesso não é aquele que tenta parar o tempo, mas aquele que aprende a surfar em suas ondas, aproveitando a maré no momento exato em que ela vira a seu favor. A noite está no auge, e o laboratório é um santuário de silêncio e concentração. O trabalho agora exige a mais pura objetividade. Não há espaço para interpretação ou sentimento, apenas para a verdade fria e irrefutável dos números. Diante de você, sobre uma base de mármore perfeitamente nivelada, repousa a balança de precisão, uma delicada obra de arte em latão e aço. A tarefa é pesar a pequena esfera de metal prateado que você conseguiu criar. O resultado inesperado de uma calcinação. Você a
Pega com uma pinça de ponta emborrachada. O peso do metal na pinça é surpreendente, uma densidade que fala de sua pureza. Com um cuidado que beira a reverência, você a deposita em um dos pratos da balança. O prato desce com um movimento suave e silencioso, e a agulha de latão no centro oscila descontroladamente. Agora, o contrapeso. Do outro lado, você começa a adicionar os pequenos pesos de bronze, cada um com sua massa gravada em algarismos romanos. Você começa com o maior, o som do metal. Tocando o prato de latão é um clique nítido e claro, um dos sons de laboratório que exigem atenção total. A agulha da balança se move, mas ainda está longe do equilíbrio. Você adiciona pesos menores, um a um, em um processo de eliminação paciente. Cada adição é um pequeno ajuste, uma nova tentativa de encontrar o ponto exato de equilíbrio. A ansiedade de errar é substituída por um foco e relaxamento que vem da pura mecânica do processo. Sua mente se esvazia de tudo, exceto da dança da agulha. É uma forma de meditação, uma busca pela paz mental através da precisão matemática. Finalmente, com a adição de uma finíssima lâmina de bronze, a agulha treme, hesita e para exatamente no centro. Equilíbrio perfeito. Você recua um passo, observando a balança em seu estado de harmonia imóvel. O peso exato da sua criação está revelado. É um número, nada mais. Mas para você, esse número é uma poesia. Ele conta a história de uma transformação, a quantificação de um milagre. Olhando para a balança, você reflete sobre o equilíbrio. Na alquimia, como na vida, tudo é uma questão de peso e contrapeso. Cada elemento, cada ação, cada pensamento tem sua massa, sua influência. O grande trabalho não é apenas sobre a transmutação, mas sobre a busca constante por esse equilíbrio delicado. A verdadeira harmonia não é um estado estático, mas um ponto fugaz que precisa ser encontrado de novo e de novo, com paciência, precisão e uma compreensão profunda do peso de cada coisa. O peso do metal foi medido, um número exato e frio. Agora vem a parte mais difícil, a reconciliação. Você se senta com um pesado grimório aberto de um lado e a pequena esfera prateada do outro. A luz da vela ilumina a página do livro cheia de equações complexas e símbolos arcanos, e também o brilho puro do metal na sua bancada. A teoria e a prática lado a lado em um confronto silencioso. Segundo o livro, segundo séculos de sabedoria alquímica, o que você criou não deveria existir. O peso não corresponde a nenhum metal conhecido em seu estado puro. A transmutação não deveria ter ocorrido sob aquelas condições, com aquele calor, naquele tempo. O livro diz, impossível. A esfera de metal diz, eu existo. Você passa os dedos pelas páginas do livro, sentindo a textura do pergaminho, o relevo da tinta. As palavras dos grandes mestres, que sempre foram sua âncora e seu guia, agora parecem distantes, inadequadas. Elas são um mapa de um território que, de repente, se revelou incompleto. A paz mental que a sabedoria dos livros costumava trazer é abalada por essa contradição viva. A frustração inicial dá lugar a uma vertigem intelectual. Se os livros estão errados, ou pelo menos incompletos, em que você pode confiar? A ansiedade de estar à deriva, sem a segurança do conhecimento estabelecido, é imensa. Mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação começa a emergir. A liberdade. A liberdade de não estar apenas seguindo um caminho, mas de estar criando um. Você olha do livro para o metal e de volta para o livro. O confronto não é de inimizade, mas de diálogo. A teoria não é inútil, ela é o ponto de partida. A prática não é aleatória, ela é o teste, a prova, a evolução. O conhecimento não é uma estrutura rígida, mas algo vivo, que cresce e se adapta a cada nova descoberta, a cada anomalia que desafia o que se acreditava ser verdade. Nesse impasse, você encontra uma nova forma de foco e relaxamento. É a aceitação de que o mapa nunca será o território. A verdadeira sabedoria, não. Está em memorizar os textos antigos, mas em desenvolver a coragem de olhar para o que está na sua frente e acreditar nos seus próprios olhos, mesmo quando eles contradizem tudo o que você aprendeu. A alquimia, você percebe, não está contida nos livros. Ela é escrita, noite após noite, na bancada de um laboratório silencioso. A noite se arrasta para o seu fim inevitável. A vela, que antes era alta e firme, agora é um toco baixo. Sua chama lutando para se manter viva em uma poça de cera derretida. Assim como a vela, sua energia está no fim. A exaustão não é mais uma sensação distante, mas uma névoa espessa que envolve sua mente e seu corpo.
Você está tentando ler as anotações que fez mais cedo, mas as letras dançam e se fundem na página. Sua visão fica turva e você precisa piscar várias vezes para trazer as palavras de volta ao foco. Cada frase exige um esforço hercúleo de concentração. O mundo ao seu redor parece distante, os sons de laboratório abafados, como se você estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Seu corpo implora por um sono reparador, mas a mente, ainda estimulada pelas descobertas da noite, se recusa a ceder. É uma guerra de atrito interna. Você se levanta e anda pelo laboratório, mais por necessidade de movimento do que por qualquer propósito real. Seus membros parecem pesados, como se fossem feitos do mesmo chumbo que você tentou transmutar. A luta para manter o foco é a última grande tarefa da noite. Você se concentra em pequenos detalhes para se ancorar na realidade. O padrão das veias na madeira da mesa, a sensação fria de um becker de vidro na mão, o cheiro persistente de ozônio perto do alambique. Cada sensação é uma corda que o puxa de volta da beira do abismo da exaustão. A paz mental parece uma memória distante, um luxo de outro tempo. Você para e se apoia na parede de pedra, fria, sentindo a solidez dela se infiltrar em seu corpo cansado. A cabeça pende para frente e por um instante você quase adormece em pé. Um pequeno espasmo no seu pescoço o acorda com um sobressalto, o coração batendo forte com a ansiedade de ter perdido o controle, mesmo que por um segundo. Nesse estado de vulnerabilidade, uma verdade se revela. A alquimia exige mais do que conhecimento, paciência ou precisão. Ela exige resistência. A capacidade de continuar quando cada fibra do seu ser grita para parar. Não é uma resistência glamourosa, mas uma teimosia silenciosa e obstinada. A verdadeira transmutação, você percebe, não é transformar chumbo em ouro, mas transformar exaustão em perseverança. É o esforço final, quando não há mais nada no tanque, que define o verdadeiro alquimista. Com o último pingo de energia, você se aproxima de um experimento que deixou de lado horas atrás. Era uma tentativa de criar um pigmento azul profundo, um processo que deveria ser simples e direto. Mas, na confusão da noite, você se esqueceu dele. Você o pega sem muita esperança, esperando encontrar apenas uma pasta escura e inútil, mais um fracasso para a lista da noite. Ao trazer o pequeno pote de cerâmica para a luz da vela, você percebe que algo está diferente. A substância dentro não é uma pasta uniforme. A superfície está coberta por uma fina camada de cristais, tão delicados que parecem feitos de geada, e a cor não é azul. É um verde tão vibrante, tão cheio de vida, que parece brilhar no escuro. Um verde que você nunca viu em nenhum mineral ou planta. Você inclina o pote e os cristais captam a luz, cintilando como um campo de esmeraldas em miniatura. Foi uma falha. O processo não produziu o azul que você queria. Provavelmente, alguma contaminação, talvez um pouco do cobre do alambique, ou um erro na temperatura do fogo. Foi um erro claro, objetivo, mas o resultado é de uma beleza estonteante. A exaustão que pesava sobre você se dissipa, substituída por uma onda de admiração. Você pega uma pequena espátula e toca a superfície cristalina. O som é um estalo delicado, como pisar em folhas secas. A textura é frágil, quebradiça. É uma falha, sem dúvida, mas é a falha mais bonita que você já produziu. Você sorri, um sorriso genuíno de pura surpresa e deleite. A paz mental, que chega agora não é a da conquista, mas a da descoberta acidental. A noite inteira você buscou o controle, a precisão, a perfeição, e no final o resultado mais notável veio de um descuido, de um processo deixado ao acaso. Você entende que a busca pelo elixir da vida não é apenas sobre seguir as regras e alcançar os resultados esperados. É também sobre estar aberto ao inesperado, sobre reconhecer a beleza que pode surgir do erro. Às vezes, a natureza, em sua infinita criatividade, encontra caminhos que os livros nunca sonharam. E a maior sabedoria de um alquimista talvez não seja saber como evitar falhas, mas como reconhecer, em meio a elas, as que são reveladoras. As que, em vez de um fim, são o começo de algo totalmente novo. A noite está impregnada de uma energia palpável. Você está trabalhando com um dos aparelhos mais enigmáticos do laboratório. Um grande globo de vidro com 2 esferas de metal dentro, montado sobre uma manivela de madeira. É uma máquina para gerar o que o seu mestre chamava de fogo celestial. A eletricidade estática. O trabalho é perigoso e exige respeito. Você começa a girar a manivela. O som é um zumbido baixo e constante.
um ruído branco que preenche a sala, conforme a velocidade aumenta. Você sente a resistência no mecanismo, como se estivesse movendo algo mais do que apenas madeira e metal. Você sente o ar ao redor do globo se tornar mais denso, mais carregado. A poeira que flutua na luz da vela parece ser atraída para o vidro, dançando em padrões estranhos. Seu coração bate no ritmo da manivela. Você aproxima o dedo da esfera de metal externa, mantendo uma distância segura. Então, acontece. Uma pequena faísca azul, fina como uma agulha, salta do metal para a ponta do seu dedo, com um estalo seco e agudo. A sensação é um choque rápido e formigante, mais surpreendente do que doloroso. Você puxa a mão para trás instintivamente, mas o que vem depois da faísca é o que realmente captura a sua atenção. Um cheiro novo e estranho preenche o ar. Não é metálico, não é de queimado, não é de nenhuma erva. É um cheiro limpo, agudo, como o ar depois de uma tempestade de verão. É o cheiro de ozônio, o sopro do raio capturado em uma garrafa de vidro. Você para de girar a manivela e inspira profundamente. Esse aroma é a prova tangível de que você tocou em uma força fundamental da natureza. Não é uma substância que você possa pesar ou medir com os instrumentos habituais. É uma essência, uma energia invisível que você conseguiu manifestar, mesmo que por um breve instante. A paz mental que você sente é a do assombro, a de ter espiado por trás do véu do mundo visível. Olhando para o globo de vidro, agora silencioso, você entende que a alquimia não se trata apenas de transformar a matéria que se pode ver e tocar. Trata-se também de trabalhar com as forças invisíveis que a animam. O fogo da fornalha é poderoso, mas este fogo celestial é de outra ordem. É um poder que não queima, mas que energiza. A busca pelo elixir da vida, talvez, não seja sobre encontrar uma substância, mas sobre aprender a canalizar a própria energia vital do universo. A noite de trabalho se esvai com a escuridão. A primeira luz da aurora, fria e cinzenta, atravessa a pequena janela, anunciando que o seu tempo no laboratório chegou ao fim. O ar ainda carrega o cheiro agudo de ozônio, mas ele já se mistura com o aroma de cera derretida da última vela, que pisca e ameaça se apagar. A grande obra agora dá lugar a um ritual mais humilde, mas igualmente importante: a limpeza. Para o seu mestre, o trabalho só termina quando cada instrumento está limpo e guardado em seu devido lugar. É um sinal de respeito, não apenas pelas ferramentas, mas pelo próprio ofício. Você começa pelo mais pesado, o almofariz de pedra, ainda com vestígios do pó de minerais que você moeu horas atrás. Você o leva para a grande pia de pedra no canto da sala. O som da água fria enchendo a bacia é claro e limpo, um dos sons de laboratório que marcam o encerramento do ciclo. Com uma escova de cerdas duras, você esfrega o interior do almofariz. O ruído das cerdas na pedra é um som áspero e satisfatório, um ruído branco que ajuda a esvaziar a mente. A água se turva com os resíduos e você a despeja, repetindo o processo até que a pedra esteja limpa e lisa ao toque. Em seguida, a vidraria, béqueres, retortas, frascos. Você os manuseia com uma delicadeza que a exaustão não diminui. Na água limpa, você os lava com um pano macio. O tilintar suave do vidro contra o vidro é uma melodia frágil. Conforme a sujeira e as manchas se vão, o vidro recupera sua transparência, brilhando na luz crescente da manhã. Limpar as ferramentas parece, de alguma forma, limpar também a sua mente das dúvidas e tensões da noite. Finalmente, a bancada de trabalho. Com um pano úmido, você limpa os respingos, as manchas de reagentes, a poeira. A madeira escura e marcada pelo tempo ressurge. Sua superfície é agora um reflexo calmo do laboratório ordenado. E cada ferramenta volta para o seu gancho, cada pote para a sua prateleira. A ordem é restaurada. Você apaga a última vela e o laboratório mergulha na luz suave e natural da aurora. A noite, com suas descobertas e frustrações, está selada. A limpeza não é uma tarefa, mas um ato de encerramento. É a última transmutação do dia. Transformar o caos da criação na paz da ordem. E com essa paz, vem a promessa de um sono tranquilo e reparador. O corpo e a mente finalmente prontos para descansar, antes que o ciclo comece novamente. O laboratório está em ordem. O trabalho terminou. Você está parado no centro da sala, em um silêncio que agora é de paz, não de expectativa. A exaustão ainda está em seus ossos, mas é uma exaustão satisfeita. Você se vira para a pequena janela, o único olho do laboratório para o mundo exterior. Então, acontece.
O primeiro raio de sol direto atravessa o vidro grosso e irregular, projetando um feixe de luz dourada e sólida que corta a penumbra da sala. É um evento tão súbito e dramático que você prende a respiração. A luz atinge a parede oposta, criando um retângulo brilhante que parece vibrar com energia. Nesse feixe de luz, um universo invisível se revela. Milhões de partículas de poeira, antes imperceptíveis, agora ganham vida. Elas dançam e giram em um balé caótico e silencioso, cada uma um pequeno sol em miniatura. São fragmentos de tudo o que aconteceu nesta sala. Partículas de ervas secas, de minerais moídos, de fuligem, de pergaminho antigo, talvez até da sua própria pele. É a memória da noite flutuando no ar. Você se aproxima, fascinado, estende a mão e a insere no feixe de luz. Sua pele se aquece instantaneamente e a poeira dança ao redor dos seus dedos como se reconhecesse sua presença. É um momento de pura magia, a alquimia da luz revelando o que a escuridão esconde. A paz mental que você sente é profunda, uma sensação de conexão com o mundo microscópico que o cerca. A luz do sol ilumina os detalhes que a vela não podia mostrar. As pequenas rachaduras no teto, de madeira, o brilho sutil de uma teia de aranha no canto, as cores verdadeiras dos líquidos nos frascos de vidro. O laboratório, que à noite era um mundo de sombras e mistérios, agora é um lugar de clareza e verdade. A luz não julga, não esconde, apenas revela. Olhando para a dança da poeira, você tem uma última reflexão. Talvez o objetivo da grande obra, do elixir da vida, não seja alcançar um estado de perfeição imutável. Talvez seja simplesmente aprender a ver as coisas como elas são, em toda a sua complexidade e imperfeição. Talvez a verdadeira iluminação seja como este feixe de sol, uma força que não altera o que toca, mas que permite que a beleza e a verdade de cada partícula, por menor que seja, finalmente brilhem. E com esse pensamento, você se vira e caminha para o seu merecido descanso, deixando a poeira dançar na luz da manhã. Antes de sair, você se vira para um último olhar. O laboratório, agora banhado pela luz suave e dourada da manhã, é um lugar completamente diferente do santuário de sombras que era horas atrás. O feixe de sol que corta a sala ilumina a poeira dançante, e o silêncio agora é preenchido pelo som distante do despertar da cidade. Seu olhar percorre a bancada de trabalho, agora limpa e ordenada, mas em sua mente ela ainda é um mapa da noite que passou. Ali no canto é onde o vidro estalou, enchendo seu coração de uma ansiedade gelada. Mais ao centro é onde o metal prateado brilhou pela primeira vez, uma onda de esperança pura e ofuscante. E na outra ponta, o lugar onde a falha se revelou em cristais de um verde esmeralda, ensinando a você sobre a beleza do inesperado. Cada objeto em seu lugar conta uma história. O almofariz, frio e pesado, lembra o esforço físico. Os grimórios fechados, a busca por sabedoria. Os frascos vazios, as tentativas e os recomeços. Foi uma noite de frustração e triunfo, de dúvida e revelação, de exaustão e de êxtase. Uma noite como tantas outras, e ainda assim, única. Uma onda de relaxamento profundo percorre seu corpo, um relaxamento que só a conclusão de um trabalho árduo pode trazer. Não é um cansaço de derrota, é a exaustão de quem lutou uma boa batalha, e ganhando ou perdendo, aprendeu algo no processo. A paz mental que se instala não é a ausência de problemas, mas a serena aceitação de que o caminho é feito deles. Você olha para as suas próprias mãos. Estão manchadas, arranhadas, os nós dos dedos doloridos. Mas são as mãos que moeram, mediram, aqueceram e controlaram. São as mãos que erraram e que acertaram. Elas são o instrumento mais importante deste laboratório, o verdadeiro recipiente da alquimia. E ali, parado na porta, uma promessa silenciosa se forma em seu coração, não com palavras, mas com a certeza tranquila que nasce da paixão. Amanhã, quando a noite cair novamente, você estará aqui. Você acenderá a primeira vela, pegará o primeiro instrumento e continuará o trabalho. Porque a busca pelo elixir da vida não é sobre encontrar um tesouro no fim da jornada. É sobre a transformação que acontece em cada passo do caminho. E essa jornada, você sabe agora, vale cada noite sem dormir.